Oi, gente, vamos para mais um vídeo aqui desse canal. Tô aqui tirando o esmalte em gel das minhas unhas, né? Ver se dá certo tirar, porque eu pintei pro Natal e Ano Novo, né? No salão aqui na França. E aí eu tô tentando tirar em casa, porque eu percebi que elas estão fracas e vou passar uma base fortalecedora e deixar um pouquinho sem esmalte. Mas tô pensando de comprar um material pra mim fazer as minhas unhas em gel em casa, um esmalte gel de qualidade, né? Mas esse não é o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo de hoje, gente, é sobre a síndrome do impostor, né? Você ter pensamentos impostores que te faz não ser o profissional que você quer ser, sabe? Te atrapalha na tua vida profissional, na conquistas dos teus sonhos, sabe? Te faz mal não só na conquista do que você quer ser, mas te faz mal na saúde mental, na saúde emocional, sabe? Na moral, na autoconfiança, em tudo, gente. E também faz mal, você reflete isso na sua casa, na sua família, e a sua família que quer te ver bem, né? As pessoas que quer te ver bem, que te ama, o seu marido, ele fica ruim quando você tá assim, se sentindo mal. Ou seja, esses pensamentos atrapalham não só a você, mas as pessoas que estão ao seu redor e que te amam e quer ver você bem, sabe? Mas quando você não tem a sabedoria ainda, né, o autoconhecimento de saber que você sente esse sentimento e que não está certo você sentir isso, que não faz parte de você e que deve de procurar algo para te ajudar nisso, né? Para te livrar desses pensamentos e você conseguir lidar melhores com eles, né? Conseguir domá-los e botar limite para você conseguir viver a sua vida em paz. Se você não tem ainda essa consciência, você vai levando isso como natural. Ah, eu tenho isso, eu sou assim, e ponto final. E aí você fica toda a vida tendo esses pensamentos e você não fica vivendo a sua vida, você fica usando os passos e você não consegue construir o que você sempre quis construir, conquistar o que você quer conquistar. Aí você vê as pessoas aí conquistando e fica se comparando. Nossa, aquela pessoa ela é muito forte, né? Ela é melhor do que eu porque ela consegue e eu não consigo. Mas claro, você não consegue porque você tem essa limitação desse pensamento que você acha que faz parte de você, que essa é você, né? Mas não é, tá? Todo mundo tem algumas questões, né? Todo mundo tem questões a melhorar e tudo, né? Uma tem a depressão, o outro tem a mesma coisa que eu tenho. E aquele que tá conseguindo conquistar, talvez tenha também o mesmo que eu tenha, ou algo até pior, mas que ele consegue, né, lidar melhor com esses pensamentos, porque ele fez algo para lidar melhor. E aí, quando você consegue lidar melhor com esses pensamentos, se cura por completo ou ameniza eles e consegue enfrentar eles, né? Acha algum modo para conseguir enfrentar, você consegue aí conquistar o que você quer, ser o que você quer, sabe? Eu tava assistindo um vídeo agora no YouTube sobre pensamentos impostores, como conseguir, né, conquistar, sei lá, lidar com isso. E uma coisa que me chamou a atenção que ele disse que eu tenho que pensar naquilo, no profissional que eu quero ser, né? Porque os pensamentos impostores estão me atrapalhando na minha vida profissional. Sempre veio me atrapalhando, né? Então, ele disse, você tem que pensar no profissional que você quer ser, né? Se o profissional que você quer ser é aquele profissional de sucesso, que você quer fazer um bom trabalho, que você quer alcançar clientes, que você quer ter dinheiro, né, ali, que você não estava conseguindo antes, então esses pensamentos aqui negativos, esses pensamentos de impostor, não condiz, né, não acompanha o profissional que eu quero ser. E esses pensamentos são só pensamentos, eles não fazem parte de quem eu sou. Eles estão aqui na minha mente. Mas será mesmo que esses pensamentos é o que eu sou? Porque o que eu tô percebendo é que eu tô fazendo um bom trabalho, né?
é o que eu tô percebendo, que as pessoas, elas estão gostando. Embora que tem umas pessoas que, sei lá, vem uma vez, não curti muito, mas tem muito mais pessoas que estão gostando do que pessoas que não estão gostando. E na vida é assim mesmo. Nem todas as pessoas vão gostar do que você faz, assim como eu também posso não gostar do que você faz, mas você tá fazendo um bom trabalho. Porque a gente não tem que agradar todo mundo, nem Deus agradou todo mundo, né? E porque nós, seres humanos, é, tentamos ser toda hora perfeitos, sendo que a gente não pode ser perfeito e a gente não pode agradar todo mundo e tá tudo bem por isso. Porque se eu tô tendo sucesso no meu trabalho, se eu tô tendo clientes, se eu tô tendo retornos positivos, se eu tô tendo dinheiro na minha conta, então eu tô tendo um sucesso, então eu ganhei, eu não perdi. Porque a gente tem a, a olhar, né? A gente tende a olhar mais por um detalhe que não dê certo, por uma pessoa ou duas pessoas que não gostou, ou sei lá, às vezes tem aquele cliente que vem e, e não volta mais e você já pensa, nossa, ele não gostou, ela não gostou, e às vezes não é isso, às vezes é porque ela não quer voltar, porque ela tende a fazer em casa, porque ela, como eu, né, eu fui lá fazer minha unha, eu gostei, mas eu não tô afim de pagar 30 euros toda vida que eu quero fazer minha unha, porque eu tô num processo de ganhar dinheiro, né, e não tá de gastar demais, então eu tô fazendo em casa. Então, não é porque eu não gostei, é porque eu tenho outras prioridades. Então, às vezes a gente pensa, aquela mulher não gostou muito do meu serviço, às vezes não é isso. Ou se ela não tiver gostado, tá tudo bem, tem outra pessoa que vai gostar, como no YouTube. No YouTube, os meus vídeos vão alcançar pessoas que gostam de mim, que se identificam com a minha história, se identificam com minhas experiências, comigo, com a minha pessoa, e tem pessoas que não vão se identificar e não vão estar aqui, não vão se inscrever. E tá tudo bem, porque tem canais no YouTube para todo mundo, para todos os gostos. Assim como tem serviços no mundo para todo mundo, todos os gostos. Perfumes com vários tipos de aroma para todos os gostos. Entende? Marcas para todos os gostos. Então, a gente tem que entender isso. Isso é maturidade emocional. E quando você tem maturidade, quando você consegue se autoconhecer e saber que esse pensamento você tá tendo, mas não reflete na sua característica, no seu caráter, no que você é de verdade. Às vezes eles são só pensamentos fraudes, falsos, que por a falta de confiança na gente, sei lá, por algum momento na infância, você foi chamado de burra na escola, pela sua mãe, pela sua irmã, sei lá, alguma coisa na infância que te fez ter essa insegurança quando adulto, né? E tá refletindo isso, porque muitas vezes a gente vem traumatizado desde lá da infância, né? E a gente não sabe, né? Não, quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não tenta tratar da pele para dentro, a gente não consegue entender por que a gente tem esses pensamentos e às vezes eles são traumas antigos, né, lá do passado, e que você reflete hoje na sua vida adulta, né, na sua vida profissional, na sua vida com o seu esposo, com os seus filhos. E quando você entende que isso pode ser um trauma, que isso não faz parte de você, mas que estar ali, e aí você vai procurar entender mais esse pensamento, de onde ele está vindo, a causa dele, e tentar melhorar ele ou, se possível, eliminar de uma vez por toda, para você conseguir ter uma vida feliz, uma vida leve, e é isso que eu busco para mim. E por que eu tô falando desse assunto com você hoje? Porque ontem, né, eu atendi uma cliente, e não foi só com essa cliente, agora eu estou melhor, né, com esses pensamentos, lidando melhor. Mas ainda mexe muito comigo, como me mexeu ontem, como mexeu comigo ontem, né? É, mas aí eu me lembrei dos resultados que eu já tive, dos clientes que eu tenho e são gratos pelo meu trabalho, que são felizes pelo meu trabalho. E como eu tô tentando me autoconhecer e entender os meus pensamentos, eu fiquei mal, sim, mas eu não fiquei tão mal como eu ficava antes lá no passado, que quando eu atendia o cliente, eu achava, nossa, esse cliente não gostou, esse cliente não veio porque não gostou, eu vou fazer mal, eu não tenho uma segurança. E quando isso me atinge, essa ansiedade, né, essa falta de confiança em mim,
eu tendo a não exercer o melhor que eu tenho, né? Eu tendo a não ser uma boa profissional que eu sou. Porque esses pensamentos, embora que eles sejam pensamentos, mas se você agir conforme os seus pensamentos negativos, você não vai fazer um bom trabalho que você pode fazer, que você é capaz de fazer. Então, eu sei que eu sou capaz de fazer um bom trabalho, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou criativa e eu tenho domínio e conhecimento para fazer o meu trabalho, mas os pensamentos impostores me levam a um caminho que eu não exerça a minha alta performance que eu tenho capacidade de exercer. Então, lá no passado, nossa, isso me dominava muito e eu ficava dias remoendo, sabe? E agora, do final do ano passado para esse ano, né, que ainda não começou, mal começou, mas eu tô colocando em prática esse autoconhecimento e isso tem me ajudado a refletir, a pensar com mais maturidade, com mais inteligência emocional e tentar dominar esses pensamentos que, sabe, me paralisa de fazer as coisas que eu quero, que eu sempre sonhei, que eu quero conquistar, sabe? De chegar lá onde eu quero, que me atrapalha. Não é a coisa boba. Esses pensamentos, embora que sejam só pensamentos, mas atrapalha a sua vida, sabe? Atrapalha a sua vida, atrapalha tudo da sua vida. Então, o autoconhecimento me faz pensar, nossa, esse pensamento não é certo eu pensar isso, tá atrapalhando a minha vida, tá atrapalhando, às vezes atrapalha até minha relação com meu esposo, porque ele tá ali pra mim, ele é um maravilhoso pra mim, sabe? Ontem eu tava super mal, e aí ele chegou e me acalmou, sabe? Com a sua inteligência, e eu fiquei bem de novo e eu consegui me raciocinar. Embora que eu não tava deixando o pensamento me abater tanto, né? Mas me abateu. E ele conseguiu me acalmar. E aí depois eu fui raciocinando, amanheci um pouco ruim. E depois, agora eu tô bem melhor. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, mais como desabafo e talvez ajude a você também, né? Mas, falando aqui, né, retornando ao assunto, que às vezes eu falo e mudo de assunto rápido, enfim. Mas eu tô começando um novo projeto aqui de trabalho na França, né? Quando você vem para um outro país, principalmente aqui na França, que seus currículos não são, como fala, reconhecidos. Por exemplo, eu era cabeleireira no Brasil, eu não posso ser cabeleireira aqui porque o meu currículo não reconhecido. Eu tenho que fazer um curso de 1 ano, 2 anos, se eu quiser exercer essa profissão ou abrir uma empresa aqui. Enfim, mas eu já vim para a França, quando eu saí do Brasil, eu já estava querendo mudar de profissão, querendo mudar de rumo, eu não estava mais querendo exercer a profissão de cabeleireira, né? Mas eu tenho meus estudos de terapia capilar. Então, eu tenho 6 anos, 7 anos aí de estudo de terapia capilar e quase 10 anos de cabeleireira. Então, eu amo muito trabalhar com cabelo, com a saúde capilar, com a saúde do couro cabeludo. Antes eu queria ser médica. E quando eu encontrei a terapia capilar, eu encontrei, nossa, uma coisa. Nossa, eu não posso ser médica, mas eu posso ser a médica dos cabelos, digamos assim, né? Eu entendo muito e eu sou boa no que eu faço, sabe? Então, eu tô começando um novo aqui, né? Uma nova história, uma nova vida aqui na França e uma nova vida para tudo. E na minha vida profissional, eu estou começando aqui do zero. Então, eu não conheço muita gente, então estou divulgando o meu trabalho de terapia capilar aqui na França, né? A terapia capilar eu posso exercer, porque não é conhecida aqui na Europa ainda, né? Na França, então não precisa aí de regulamentação, assim, né, dos currículos, assim, essas coisas que tem como cabeleireira. Só precisa abrir uma empresa, enfim, né, coisas aí burocráticas que eu já fiz, enfim. Tô exercendo aqui, né, tô começando, eu já vim aí exercendo algumas coisinhas ou outra, desde que eu cheguei aqui, né, cortando um cabelo, uma coisa assim, vendendo um produto. Mas nesse ano que realmente eu estou botando em prática com outras pessoas de fora, não só os amigos. E aí eu fiz um espaço aqui na minha casa, né? O meu esposo fez, tudo muito bonitinho, do jeito que eu queria. E tô exercendo a terapia capilar e o Ed Spa, né? Que o Ed Spa também é moda aqui na Europa e também sei que aí também tá uma moda no Brasil, né? Mas o meu Ed Spa é um Ed Spa que não é só a massagem,
mas é o autocuidado, é a massagem, é algo personalizado, é algo que eu verifico a saúde do couro cabeludo e dos fios, e aí eu faço uma coisa, um tratamento, né, ali mais personalizado para a pessoa. E eu criei o passo a passo, né? E aí eu fiz o quê? Nesse ano, ontem, eu fiz o meu segundo Ed Spa, né? Nesse ano, com os meus clientes de fato, né? Com outras pessoas que eu não conhecia. E tô começando a divulgar e tudo. Já tenho o meu site e tudo, que antes eu não tinha e que isso é muito bom. E aí, o primeiro Ed Spa, eu fiquei sim ansiosa, mas como era uma pessoa que eu já tinha atendido outras vezes, né, não com Ed Spa, mas com outras coisas, corte de cabelo, eu tava um pouco mais segura, mas eu tava ainda ansiosa, mas consegui exercer. Só que eu demorei demais, né, porque eu tenho isso de demorar demais. E aí o Ed Spa era de 1 hora, eu passei quase 3 horas, né, aí na cliente. E meu esposo tem que melhorar o tempo, porque se tem pessoas que têm um filho pra pegar no colégio, isso não é bom, isso não é bacana. Aí eu fiquei um pouco triste, mas a menina amou, sabe, o passo a passo e tudo, botou lá um comentário bom no meu Google, que realmente ela gostou, porque ela me conhece, mas ela é exigente. Tudo bem. Aí ontem eu fui fazer o segundo Ed Spa desse ano, e era uma pessoa que eu nunca tinha visto ou pegado, foi a irmã dela que proporcionou pra ela, né, que deu de presente pra ela de Natal, porque aqui tem o cartão Cadu, né, cartão presente de Natal. Então ela deu, e aí eu fui fazer nela, eu fiz com todo, sabe, todo carinho, todo amor do mundo, mas com muita ansiedade. Sabe, aquela ansiedade de... Eu tava tentando ser forte, mas eu tava com aquela ansiedade, meu Deus, tô com medo, tô com medo que ela não goste, tô com medo que eu não consiga exercer, fazer todos os passos, me esquecer. E quando eu fico muito ansiosa, gente, eu acabo esquecendo das coisas de fazer, eu acabo não fazendo como eu gostaria de ter feito, sabe? Então, passo a passo foi eu que criei, né? Como eu estou começando, antes eu não tinha esse pensamento, mas hoje eu tenho, sabe? Quando você tá começando algo, você tá começando. Então, vai ter erros, e os erros vêm para você acertar mais e mais. Então, quando você cria uma coisa, como eu criei o passo a passo, eu tenho que botar em prática para ver o que funciona, o que não funciona. Mas só que a ansiedade, esses pensamentos impostores, não, às vezes não vem essa maturidade, né? De, nossa, eu errei, eu fui burra, eu sou incompetente, eu sou, sabe, ruim, mas não vem a maturidade na hora de dizer, nossa, você tá começando. É normal ter erros, é normal que você criou o passo a passo na folha de caderno, mas quando você vai botar em prática é outra coisa diferente, e aí você vai entender, nossa, isso aqui funciona, isso aqui não, e tá tudo bem, porque a maior parte funcionou. Mas você não, quando você tem esses pensamentos ruins, você não olha para o que funcionou, você olha para o que não funcionou, que às vezes foi uma ou duas coisinhas que não funcionou. E tá tudo bem que não funcionou, porque você vai trocar. E não foi uma tragédia, não é o fim do mundo, né? Como vem na cabeça da gente. Então, assim, foi tudo bom, mas como o meu nervosismo tava muito em alta, eu não consegui aproveitar muito ali daquele momento, né? Eu sei que ela gostou, eu sei que eu fiz bem, mas na minha cabeça toda hora, nossa, ela não gostou, nossa, sei lá. Aí eu demorei, né? Eu tentei olhar no relógio, mas eu demorei, porque eu quero entregar o melhor, mas para me entregar o melhor, eu não preciso demorar tanto assim, né? Porque é uma empresa, eu tenho que ter horários a cumprir e outra que se a pessoa tiver um outro compromisso, ela vai ficar chateada e tudo, né? E não precisa, não tem necessidade. Então, eu sei que eu tô no começo, eu sei que eu vou melhorar mais isso, né? E é praticando que a gente vai ficando melhor. Mas eu fiquei chateada, sabe? Porque eu demorei muito, porque, sei lá, teve algum detalhe que não saiu como eu planejava ali, porque às vezes o espaço é pequeno, e enfim, gente, foi pequenas coisas, miúdas coisas, sabe? Que me deixou mal, que me fez pensar, ela não gostou, ela nunca mais vai vir, ela vai falar mal.
Ah, ela não respondeu essa mensagem que eu mandei, então ela não quer. E meu esposo disse, não liga pra pessoa que não respondeu a tua mensagem, porque aqui é normal. No Brasil, as pessoas podem pensar que, né, você não respondeu, você tá com raiva, lá, lá, lá. E aqui não, aqui é normal as pessoas, né, não mandar mensagem, não ver, enfim. E ele disse, tá tudo bem se ela não tiver gostado. Você sabe que você fez o seu melhor e tá tudo bem. E então, olha para as coisas que deu certo, pensa no positivo, olha para as coisas que deu certo e olha para as coisas mas você tende a olhar mais para as coisas que não deu certo. Então, hoje, né, de manhã eu acordei ainda muito mal, ontem eu estava meio mal, mas com meu autoconhecimento eu tô tentando entender de onde vem e que isso não é verdadeiro, que esses meus pensamentos não é verdadeiro. Talvez eu já pensei muito disso, a pessoa não gostou do meu trabalho e tudo. Quando eu dou fé, a mulher tá lá, de novo, fazendo o cabelo dela, amando, e foi minha cliente fiel, né? Como no Brasil. Eu pensava que a mulher não tinha, algumas clientes, né, não gostam do meu trabalho, né, e tal. E às vezes era até uma cliente que gostava de ficar fazendo cabelo, que era uma cliente potencial. Aí eu pensava, nossa, essa cliente nunca mais vem. Quando eu dava fé, a mulher tava lá fazendo o cabelo dela de novo e ela é cliente tão fiel que ela ainda me manda mensagem dizendo que nunca ninguém conseguiu fazer o cabelo dela tão bem como eu. E aí eu penso, hoje, né, ontem quando eu tava tendo esse pensamento, eu digo, nossa, mas eu já conquistei tanto clientes fiéis que eu achava que não tinha gostado do meu trabalho e eles elogiam o meu trabalho até hoje, mesmo morando aqui, eles sentem falta. Olha para o que eu conquistei, olha para o que eu vou conquistar ainda, olha para os clientes que são satisfeitos, né, do meu trabalho, e não só olhar para o lado ruim das coisas. Então, gente, é mais um desabafo aqui, sabe? Tentando entender esses pensamentos que nos atrapalham a nossa vida e não deixar que eles tomem conta da nossa vida e não deixar que eles possam achar que isso é nós, né? Que faz parte da gente, que esse pensamento é a gente. Não, que é da nossa característica. Não, não é, sabe? E você deve se livrar dele e você consegue, você é capaz, tá? Assim como também eu sou capaz de realizar as minhas coisas, de realizar os meus sonhos e de ser uma boa profissional. E não quer dizer que uma boa profissional ela é perfeita. Não, ela não é perfeita tudo. Eu penso assim também, por exemplo, essa moça que veio ontem aqui, essa mulher, ela é uma profissional também, né? Uma profissional em alguma coisa. Então ela não é perfeita no trabalho dela, ela erra também, né? Então eu também tenho o direito de errar, tenho o direito de. E é porque eu nem errei, assim, coisas drásticas. Eu não errei. Eu só que foi a segunda vez, na verdade, eu tenho 3 EdSpa. E esse EdSpa é o EdSpa Amazônia, que é o que tem mais passo a passo. E foi a primeira vez que eu botei em prática o passo a passo do EdSpa Amazônia, né? Que eu criei. E alguns detalhes não saiu como eu gostaria, mas foi eu que tive essa noção, eu que tive essa perspectiva. Talvez ela tenha, ela disse, né? Ela gostou, ela disse que se sentiu leve, ela encomendou produtos, então isso eu ganhei, eu não perdi essa cliente, mas no meu pensamento eu disse, nossa, ela não gostou. Sabe, aquele pensamento de autossabotagem, de autocrítica, enfim. Acho que você tem que me entender, vai me entender, né? Tem não, vai me entender. E foi isso, mas hoje eu vou tentar, de algum modo, me livrar cada vez mais disso, sabe? Desses pensamentos, porque eu quero me livrar de uma vez por todas, eu não quero que esse pensamento faça parte da minha vida. Esse vídeo aqui vai ser um compromisso, uma prova de que eu quero e eu vou conseguir me livrar nesse ano desses pensamentos. E eu vou fazer formas, modos. Tava vendo acompanhamento psicológico para fazer, mas antes de acompanhamento psicológicos, eu quero fazer algumas técnicas, algumas coisas que eu sei que pode ser boas para mim. E se eu conseguir de alguma forma, né, conseguindo me aliviar disso, eu vou estar falando para vocês para ajudar vocês também, tá bom? Mas tentem arrumar forma de se livrar disso, tá? Porque isso não faz parte de você. Isso não é você. A autocrítica, a perfeição demais, a sabotagem, né? Não pertence a você, não faz parte de você. Você é capaz sim de conquistar o mundo se você quiser, tá bom?
E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês fiquem bem, né? Porque eu também vou tentar ficar bem, melhor. E me livrar disso. Quero que você também se livre disso, tá bom? Um beijão pra você. Fique em paz, fica na paz de Deus. E até o próximo vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, tá bom? Que será um prazer ter você aqui. Tchau, tchau.